Olá, eu sou o Romeu. Eu e meu grupo, composto por mim, Ronieres e Gabriel Pires, vamos falar um pouco sobre o elemento potássio, as suas formas de absorção e de onde vem a energia para essa absorção dele. O potássio ele é representado pelo símbolo K. Ele é um dos macronutrientes essenciais mais abundantes no citoplasma das plantas. É absorvido exclusivamente como K+, um cátion altamente solúvel, móvel e que não se incorpora em estruturas químicas internas. Ele permanece livre, circulando entre compartimentos e atuando como regulador de pressão osmótica, eletroneutralidade e equilíbrio iônico. Para entender o K+, como ele entra na planta, precisamos observar as duas rotas de absorção: o modo passivo, sobre alta disponibilidade, e o modo ativo, sobre baixa disponibilidade. Bom, meu nome é Ronieres e eu vou falar um pouco sobre como o potássio ele é absorvido pela planta. Existem duas formas, a passiva e a ativa. A passiva, que é o que eu vou falar um pouco, está ao lado verde da imagem que vemos. Ele representa a absorção passiva de potássio, né? E essa é a operação mais simples, mais barata e mais direta que a planta consegue executar. Observe que do lado de fora das células temos uma grande quantidade de íons K+. Essa alta concentração no solo é exatamente o gatilho que ativa o modo passivo. A planta ela olha para esse cenário e pensa, né? Tá sobrando potássio, que maravilha. Então ela não precisa gastar energia para pegar isso. No centro da membrana você vê o canal AKT1, destacado em azul. Ele funciona literalmente como uma porta aberta. Ele não exige ATP, não exige bombeamento de prótons, não exige fosforilação e é uma estrutura de baixa afinidade, né? Projetada para trabalhar quando o potássio está abundante. As setas amarelas apontando para dentro, né? Ele mostra esse movimento espontâneo do K+, sem esforço, sem custo energético e seguindo apenas o gradiente natural K+, lá fora. Tem pouco aqui dentro, então o íon entra sozinho. Esse processo ele recebe o nome de Low Affinity Passive K+ Transport, exatamente como aparece na imagem. O canal não está fazendo força nenhuma, ele só está facilitando a passagem. Agora, para o lado amarelo da imagem, que representa a absorção ativa de potássio, o modo que a planta usa quando o ambiente está pobre em potássio e o íon não consegue entrar sozinho. Observe primeiro que esse cenário externo, diferente do painel verde, aqui vemos poucos íons de potássio do lado de fora da célula. Essa baixa disponibilidade impede que o potássio simplesmente difunda para dentro. O gradiente não favorece a entrada. A planta precisa trabalhar de forma ativa. E é aqui que começa o processo regulatório. Para nos componentes coloridos. O complexo CBL1 e CPK23 eles ficam sensíveis a alterações de cálcio no citoplasma. Quando o Ca2+ sobe, CBL1 ativa a quinase CPK23, que imediatamente fosforila proteínas representadas pelo P, verdes na imagem. Essa fosforilação é essencial, pois ela liga o sistema e é ela que habilita o transportador HAK5, mostrado na imagem como o grande canal responsável pela absorção ativa. Na legenda, ele aparece como High Affinity Active K+ Transporter, exatamente porque funciona em condições extremas e de baixa oferta. Agora repare nas setas. O K+, ou potássio, entra dessa forma contra o gradiente, e junto com ele entra também um próton, o H+. Essa é a pista central de todo o processo. O HAK5 não utiliza ATP diretamente, ele usa o retorno dos prótons para dentro da célula como fonte de energia. Mas de onde vem essa energia? Ela não aparece na imagem, mas o mecanismo é conhecido como H+ATPase, localizada na mesma membrana. Usa o ATP para bombear prótons para fora da célula e isso cria uma verdadeira bateria química. Muitos H+, lá fora, poucos aqui dentro. E uma grande diferença de carga entre os lados da membrana. Quando o H+ volta para dentro da célula, para dentro, seguindo esse gradiente gerado pela HTPase, ele libera energia, e é exatamente essa energia que o HAK5 aproveita para puxar o K+ contra o gradiente. É um transporte ativo secundário.
Quem gasta o ATP for H+, HT-Pase, mas quem usa a energia acumulada é o HAK5. Bom, falando um pouco sobre a bomba sódio potássio, que é uma proteína de membrana que funciona como motor biológico, ele é movido a ATP. Ela é responsável por manter 3 íons de sódio do lado de fora da célula e 2 íons de potássio para o lado de dentro, sempre trabalhando contra os gradientes de concentração. Agora, observando a imagem, a gente consegue visualizar claramente cada etapa desse ciclo. No lado interno da célula, vemos 3 íons de sódio se ligando à bomba. Essa ligação inicial é seguida pela hidrólise de ATP, representada pelo ATP se transformando em ADP, e liberando um fosfato. Esse fosfato ele se prende à bomba, mudando completamente sua conformação. Ao mudar de forma, a bomba se abre para o lado externo da membrana e libera 3 íons de sódio para o lado de fora da célula, exatamente como mostrado nas setas da imagem. Em seguida, ainda do lado externo, 2 íons de potássio se ligam aos seus locais específicos da bomba, identificados visualmente como esferas de outra cor. Assim que os 2 íons de potássio se conectam, a bomba perde o fosfato que estava preso a ela, retornando seu formato original. Esse retorno libera os 2 íons de potássio para o interior da célula, completando o ciclo. A imagem ilustra esse processo de maneira muito clara. 3 íons de sódio saem, 2 íons de potássio entram e uma molécula de ATP é consumida para sustentar todo o movimento. No geral, esse processo é um exemplo clássico de transporte ativo primário, uma máquina molecular de alta exigência energética que trabalha continuamente para manter o balanço iônico e o potencial elétrico da célula.